Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, meu pode cantar. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam a mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, trarei descanso para as vossas almas. Ele é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Queremos que você saia daqui hoje sabendo de uma coisa certa no seu coração. Uma coisa só. Se você sair assim, já ganhou a noite, nós já ganhamos a nossa noite. Única certeza de que Deus é fiel. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz, paz e graça. Estamos num domingo que, para muitos, dependendo da região, tem sido muito chuvoso, mas estamos felizes pela oportunidade de podermos nos encontrar em mais um domingo, para assim podermos também refletir e estudar na palavra de Deus. Estou feliz porque você tem nos acompanhado durante esses estudos que estamos fazendo, e nós estamos seguindo o tema Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. E espero que todos esses estudos, tudo que nós estamos falando aqui, realmente esteja contribuindo para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual. Nesta manhã, nós vamos seguindo aquela ideia daqueles fatores que Deus usa na nossa criação, e nós usamos a palavra molde para servir como guia. A letra M da palavra molde, nós colocamos modelo de ser, que tem a ver com personalidade. Nós já falamos da personalidade aqui nos nossos estudos, alguns domingos atrás. A letra O fala sobre origens e traz a ideia das experiências de vida que nós temos experimentado, passado, e como que elas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e também para o nosso entendimento a respeito da forma como Deus nos criou. A letra L da palavra molde, nós falamos sobre lista de habilidades. Tratamos a ideia daquelas habilidades naturais que você tem, que são, de certa forma, elas vêm numa proporcionalidade através dos seus genes, através da genética, mas existem outras habilidades também que você já tinha propensão a tê-las, e aí você adquire também vivendo no meio do seu ambiente, no seu contexto, e aí você, ao aprender, ao desenvolver essas habilidades, que você já tinha propensão a tê-las, o que acontece? Você vai aperfeiçoando, melhorando cada vez mais. Então nós vemos que Deus usa também as nossas habilidades naturais para poder assim compor a nossa criação e responder àquela ideia de qual é o propósito da nossa vida. Estamos estudando isso, que você é importante para Deus, para entendermos qual é o nosso propósito de vida. E tanto a personalidade, como as origens, como a lista de habilidades, elas vêm ajudar a responder. Porque você entendendo sobre estes fatores, você vai entender um pouco mais sobre você mesmo, e aí você vai compreender também o que Deus fez você ser, nesse tempo aqui, nesse momento em que nós estamos vivendo. Pegando a palavra molde, hoje nós vamos ver a letra D da palavra molde. E por ser um assunto um tanto quanto, podemos dizer assim, com um conteúdo muito grande, nós tivemos que dividir em duas partes. Porque a letra D, ela fala sobre dons espirituais. Eu não vou fazer aqui um arrazoado, desculpe.
teológicos sobre os dons espirituais, fazendo grandes incursões e profundas incursões na palavra de Deus. Nós vamos estar olhando nos textos da palavra de Deus a respeito dos dons espirituais. Por falar em dons espirituais, nós temos um treinamento na igreja que oferecemos, né, no ano passado, dezembro do ano passado. Esse treinamento é chamado de molde de servo. Ele nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esses fatores que Deus usa para a nossa formação. E existe uma parte nesse treinamento que nós ficamos ali praticamente 2h30 estudando só sobre a questão dos dons espirituais. O que eu vou fazer aqui é uma síntese desse material que nós usamos no treinamento, mas que esta síntese ela vai nos dar base a respeito de um entendimento que precisamos ter dos dons espirituais e sabemos que Deus nos deu dons espirituais, que são capacidades ou capacitações especiais, para podermos glorificar ao Senhor e edificarmos ao próximo. E aí, então, nós, mesmo fazendo uma síntese, nós sentimos a necessidade de dividir essa lição em 2 partes. Então, hoje, nós vamos estar vendo a parte 1, sobre a ideia dos dons espirituais como este fator que compõe, assim, a nossa origem, a nossa criação, a nossa formação, que foi dado por Deus. O texto básico que a gente tem usado, além do Salmo 139, tem sido o capítulo 10, versículo 8 de Jó, quando fala que as tuas mãos nos fizeram, ou as tuas mãos me fizeram e me deram forma. A ideia de forma, de composição, de molde, de modelo. Então nós temos a ideia de que Deus que nos fez e Ele que nos capacitou com esses fatores nesse processo de criação. Esse mês de outubro é um mês em que nós, em anos anteriores, viveríamos assim poderíamos dizer assim, um tempo em que as crianças, né, as propagandas, inclusive, elas estariam voltadas muito para as crianças por causa do Dia das Crianças, e assim a ideia de presentes, né? Outubro, novembro também já vem se aproximando do Natal, e aí há aquela expectativa das pessoas daquele presente que a pessoa pode ganhar no dia de Natal. O Natal vem se aproximando e aí a gente já vai pensando nos presentes. Presente para o filho, para a filha, o presente para o marido, um presente para a esposa, para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para o irmão, para a irmã, não importa. De certa forma, mesmo nesse tempo de algumas dificuldades por conta desta pandemia, por conta ainda de um isolamento que nós temos que manter, né? De uma higienização que nós precisamos manter. E aí, quer dizer, a nossa ida às lojas, elas vão ficar um pouco reguladas, né? Porque não dá simplesmente para você chegar, eu vou na loja hoje, chega lá e de repente já tem um número de pessoas suficientes dentro daquela loja, você não vai poder entrar. Mas, assim, apesar de tudo isso, ainda há expectativa no coração das pessoas de adquirirem ou de ganharem, né, um presente, né? A ideia de presente é uma coisa muito legal, muito gostosa, né? Quem não gosta de ganhar um presente? Todos nós gostamos, nem que seja uma coisa bem simplesinha, mas quando fala que é um presente, aquilo já cria uma expectativa, já cria uma certa alegria e também uma certa ansiedade em termos de saber o que é aquele presente. É por isso que as crianças muitas vezes ficam impacientes, né? Nos períodos que antecedem, por exemplo, o Natal, em que nós vamos colocando presentes ali em um determinado lugar, ou debaixo de uma árvore de Natal, ou debaixo de um lugar que você separou perto de um presépio de Natal, você coloca presentes ali que só devem ser abertos no dia de Natal. Cria-se então a expectativa, a ansiedade de que tipo de presente, qual vai ser o meu presente, né? Como que será esse presente que eu vou ganhar? Então, para podermos assim introduzir a ideia de dons espirituais, eu trouxe essa relação com a ideia de presentes, porque o dom espiritual, na realidade, ele é um presente que Deus dá para todos nós, né? Eu posso dizer para vocês que existem 3 presentes que nós ganhamos de Deus no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. No momento em que nós declaramos de boca e de coração
que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e por causa da sua morte nós recebemos o perdão dos nossos pecados, e nós o aceitamos como Senhor da nossa vida, aceitamos o sacrifício de Cristo como um sacrifício remidor e justificador de cada um de nós, eu posso dizer que nós ganhamos como se fosse 3 presentes de Deus para nossa vida. O primeiro presente que a gente ganha, se eu posso assim dizer, é a vida eterna. A vida eterna. Quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço que ele é meu Senhor e meu Salvador, e eu assim declaro, proclamo publicamente com o coração e com a minha boca, o que acontece? Eu ganho a vida eterna. Não é uma troca, eu realmente ganho, porque esta foi uma promessa de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, nós encontramos o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado, o salário, a paga pelo pecado, pelos nossos pecados, é a morte. Mas o apóstolo Paulo diz assim, mas o dom gratuito de Deus, a palavra dom, ela é usada como presente, né? O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós experimentamos, quando nós conhecemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o primeiro presente que nós ganhamos de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. O segundo presente, que eu posso assim dizer, que nós recebemos de Deus, é o Espírito Santo. Ou seja, a presença de Deus em nós. O Deus que vive em mim. Quando eu reconheço Jesus e o aceito como meu Senhor e meu Salvador, mesmo apesar das minhas imperfeições, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se torna o selo na nossa vida por conta da nossa decisão ao lado de Jesus. Uma decisão que nos leva a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e querer ficar com Ele. Então, o que acontece? Nós recebemos o Espírito Santo. Romanos 5,5 diz assim que Deus tem derramado o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Deus nos dá o Espírito Santo. E na doutrina da Trindade, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é igual a Deus, ele é o próprio Deus. Nós temos a ideia de o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são Deus. E então este Deus passa a habitar em nós. Por isso que eu entendo que é um presente maravilhoso. Um homem pecador, uma mulher pecadora, mas que se arrepende dos seus pecados e conhece Jesus, e entrega a sua vida a Jesus, passa a desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, o Espírito Santo é o segundo presente que Deus nos dá. O primeiro, a vida eterna. O segundo, o Espírito Santo. Mas, como eu disse para vocês, eu entendo que nós recebemos 3 presentes de Deus quando nós recebemos a Jesus, quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Como disse, o primeiro é a vida eterna, o segundo o Espírito Santo, e o terceiro presente que nós recebemos de Deus é o que nós chamamos do dom espiritual, ou uma habilidade especial. Uma habilidade especial que Deus nos dá para usar a nossa vida para cumprir o seu propósito. Romanos capítulo 12, versículo 6, nós encontramos o seguinte: portanto, usemos os nossos diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui que recebemos dons espirituais, ou dom espiritual, ou esta habilidade espiritual. E isso é dado por Deus. Não é você que escolhe, não é você que vai numa prateleira e diz, eu quero esse aqui, não. Deus que lhe dá a habilidade espiritual, Deus que lhe dá este dom espiritual, para que você possa usar este dom, para que a sua vida possa cumprir o propósito que Deus tem ou tem dado para você aqui na Terra.
Gostaria de ler para você um trecho que eu escrevi a respeito desta ideia de que quando nós somos salvos, nós passamos a experimentar a questão da vida eterna, da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida e também do dom espiritual. O texto que eu fiz diz assim: quando você é salvo, quando você se torna um crente, um discípulo de Jesus Cristo, Deus dá a você um novo propósito para viver, um novo propósito de vida. E Ele nunca pede a você para fazer algo sem lhe dar a habilidade de fazê-lo. Então, quando Ele lhe dá um novo propósito de vida, quando Ele realmente clareia qual é o seu propósito de vida, Ele também, naquele ponto da sua salvação, dá a você um dom especial, ou dons para cumprir aquele propósito. Todos temos habilidades naturais, mas apenas os crentes têm dons espirituais. Guarde bem isso no seu coração. Todos nós temos habilidades naturais, e nós vimos isso na última lição, quando falamos sobre as habilidades naturais. Mas apenas os crentes, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e o reconhecem como um Senhor e querem servir a Jesus e querem viver para Jesus, somente os crentes recebem dons espirituais. Então, quando você nasce de novo, quando você nasce espiritualmente, podemos assim dizer, Deus lhe dá algumas habilidades espirituais para que você possa servir ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor e também abençoar as outras pessoas. O interessante, o importante é nós entendermos o seguinte: se quando nós somos salvos, recebemos o dom espiritual como presente de Deus, significa que Deus pode nos dar um dom ou vários dons. Mas isso significa também que todos nós recebemos pelo menos um dom. Todo discípulo de Jesus tem pelo menos um dom ou uma habilidade especial, uma habilidade espiritual especial que foi dada por Deus. Estas habilidades ou estes dons são dados a você no momento da sua salvação. É uma coisa que eu já tenho falado muitas vezes, né, e volto a repetir como forma de consolidar o ensino, é que existem pessoas que fazem os seus momentos de oração, e elas ficam naqueles momentos de oração pedindo: Senhor, me dá o dom tal, me dá o dom tal, me dá o dom tal, me dá o dom da cura, me dá o dom da misericórdia, me dá o dom da interpretação, do discernimento, né? As pessoas ficam pedindo, escolhendo o dom que ela quer ter. Por quê? Num pensamento bem humano, parece que as pessoas acham que elas sabem qual é o dom que elas precisam para as suas vidas. Mas o que eu quero dizer é que o dom espiritual ninguém pede a Deus. Nós recebemos o dom espiritual ou dons espirituais, eles são dados pelo Senhor conforme a vontade do Senhor. Você não pede por um dom espiritual, você ganha, você recebe esse dom espiritual quando você se torna um cristão, quando você se torna um crente em Jesus Cristo. Então, é importante nós estarmos cientes disso, que nós recebemos esses dons de Deus. O que você pode pedir com referência a essas questões espirituais não é o dom espiritual, mas você pode pedir na sua vida mais do que? Mais do fruto do Espírito. O fruto do Espírito pode sim ser objeto ou motivo de oração da sua vida, de você pedir. Pedir mais humildade, pedir mais amor, mais paciência, mais mansidão, mais bondade, mais generosidade, mais domínio próprio. Isso você pode pedir ao Senhor, que ao ouvir a sua oração, Ele vai lhe dar, claro, conforme a vontade dEle, mas também vai lhe dar porque você está pedindo a coisa certa. Então, só para deixar bem claro aqui, né, o dom espiritual, ele é um presente de Deus para a nossa vida. É Ele que nos dá.
Na Bíblia, nós encontramos uma lista, podemos dizer assim, de dons espirituais, né? Vários deles estão relatados, registrados na Bíblia. Na nossa lição, na parte 2, quando nós estivermos estudando sobre dons espirituais, nós vamos estar vendo mais especificamente alguns, né, destes dons espirituais que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Eu, pelo menos, levantei 20 que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas, mas eu não estou dizendo que só são esses 20, podem ter mais, né? Mas eu estou dizendo que estes 20 são encontrados nas Escrituras Sagradas, e estes 20 dons a gente vai vendo e como que Deus vai usando isso na vida das pessoas e na nossa própria vida. Eu não gosto de fechar dizendo que são apenas 20. Não são apenas 20. Deus dá o dom conforme a necessidade, conforme o que ele deseja que aconteça, e pode ser que ele dê um dom que talvez não esteja ainda descrito ou não esteja entendido de forma clara na Bíblia. Então, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo, que os dons espirituais, eles são dados de maneira podemos dizer assim, ilimitados por Deus. É Deus que dá, e ele vai dar de acordo com a vontade dele e com aquele propósito que ele quer que você venha desempenhar na sua vida aqui na Terra. Mas, na lição 2, sobre dons espirituais, nós vamos fazer assim, vamos pontuar com textos bíblicos alguns destes dons que possivelmente as pessoas tenham. Possivelmente elas podem ter experimentado ou estar experimentando na sua vida, porque isso é dado por Deus, ok? Muito bem, então, agora a gente precisa, entendemos que Deus nos dá presentes, e o dom espiritual é um presente de Deus. Agora a gente precisa entender qual a importância dos dons espirituais, né? Diferentemente dos presentes que nós ganhamos, porque quando você ganha um presente, muitas vezes você ganha um presente que vai trazer uma satisfação pessoal para você. Um presente que vai trazer para você uma alegria, né? Vai trazer para você, de repente, um divertimento, um presente que vai trazer para você até um momento de descanso, de relaxamento, não importa, né? Diferentemente desses presentes, os presentes que Deus nos dá, ou o presente que Deus nos dá, que diz respeito ao dom espiritual, este presente, ele tem um objetivo, ou ele tem objetivos que são bem claros, que nos ajudam a entender qual é a sua importância para as nossas vidas. Por isso se faz necessário nós estarmos, quando estamos estudando sobre os dons espirituais, entendermos qual a importância dos dons espirituais na minha vida. Eu elenquei pelo menos 3, que eu entendo que são 3 fatos, ou 3 pontos importantes, ou 3 ideias importantes, que vêm destacar assim também a importância dos dons espirituais. Eu disse que eu elenquei 3, eu vou falar as 3 para vocês, e nós vamos ver, com o decorrer da lição, esses 3 pontos, esses 3 fatos, essas 3 ideias que são importantes sobre os nossos dons espirituais. Por exemplo, meus dons espirituais mostram o plano de Deus para a minha vida. É uma ideia importante. Eu ter determinados dons vai mostrar o plano de Deus para a minha vida. Meus dons espirituais mostram meu valor pessoal. Elas são base, inclusive eu entendo que estes dons espirituais que são dados por Deus, que mostram o meu valor pessoal, são base para a ideia da nossa autoestima. Você tem valor. O tema dos nossos estudos é: você é importante para Deus. Você tem valor. Um terceiro fato a respeito da importância dos dons espirituais na nossa vida é que os dons espirituais são a chave para a nossa realização de vida. Então, eu levantei esses 3 aspectos e nós vamos estar estudando cada um deles nesse nosso primeiro momento aqui. E na semana que vem nós vamos continuar estudando sobre os dons espirituais, vamos ver alguns tipos, alguns desses dons espirituais e o que Deus espera que nós venhamos fazer com esses dons espirituais, ok? Muito bem. Primeiro, meus dons mostram o plano de Deus para a minha vida. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12.
versículos de 4 a 6. Nós lemos esse texto no domingo passado, mas voltamos a ele porque ele também é um texto importante que faz parte da base do estudo a respeito dos dons espirituais e das habilidades naturais. Eu vou estar lendo para você esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Há diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Primeira parte do texto. Depois ele continua. Há diferentes maneiras de servir, mas é o mesmo Senhor que servimos. E ele continua. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidades para fazer o seu trabalho. Há diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Lembra que eu falei que nós ganhamos como presente o Espírito Santo de Deus? O Espírito de Deus presente em nós, e é esse Espírito que vem como presente de Deus para nós, que também nos dá os diferentes dons espirituais. Seus dons espirituais mostram, prestem bem atenção nisso, grava isso, escreve isso se você quiser. Seus dons espirituais mostram como é que Deus deseja que você o sirva. Os seus dons espirituais vão mostrar como é que Deus deseja que você venha servi-lo, servir ao Senhor. E sabe de uma coisa interessante? Que quando a gente passa a entender a respeito destes dons espirituais, uma vez que você compreende quais são os seus dons, quais são os dons espirituais que Deus tem dado a você, e você descobre isso, né? Você pode descobrir isso no momento que você foi salvo e durante o seu percurso de vida cristã. Eu entendo que ao descobrir estes dons espirituais, ao entender esses dons espirituais que Deus tem dado para mim, tem dado para você, tem nos dado para nós podermos servir ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor e também abençoar as outras pessoas, nós acabamos respondendo algumas daquelas perguntas que são perguntas cruciais, que são perguntas chaves, que são perguntas muitas vezes que nós cristãos e também aqueles que muitas vezes não são cristãos fazem na sua vida, perguntas que trazem a ideia do sentido de vida. No caso dos cristãos, essas perguntas elas estão direcionadas a entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Então, perguntas como: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça agora que eu sou um cristão? Qual deve ser o meu ministério? Como eu deveria gastar o meu tempo? Onde eu deveria focalizar a minha vida? Qual é a vontade de Deus e propósito e plano para a minha vida? Perguntas como essa e outras, todas são respondidas quando nós compreendemos quais são os nossos dons espirituais. Todos os crentes são chamados para servir na causa de Cristo, mas o seu dom mostra como é que você há de servi-lo particularmente. Escreve isso aí. Todos os crentes são chamados para servir na causa de Cristo, mas o seu dom espiritual mostra como é que você vai servi-lo de forma particular. Ou seja, aquilo que Deus te deu vai mostrar como que você pode servir ao Senhor. Por exemplo, se você tem o dom de ensino, você deve servir ao Senhor na causa de Cristo sendo professor. Mesmo que você tenha habilidade para poder ensinar, mas Deus pode ter te dado o dom de ensino, essa capacidade espiritual, para você poder ensinar de maneira clara, de maneira coerente, os princípios, os fundamentos da palavra de Deus para as pessoas.
né, da igreja, para aqueles que estão chegando na igreja, ser um professor na escola bíblica, ser um professor na classe de fundamentos, ser um professor na classe de preparação para o batismo, não importa. Se você tem o dom do ensino, e aí esse dom do ensino pode estar, você pode ter uma habilidade natural para ensinar, mas aí Deus lhe deu este dom do ensino com a função, com a capacitação para você poder estar ensinando as coisas de Deus para as pessoas com a maior facilidade, use sendo um excelente professor. Se você tem um dom, por exemplo, de trabalhar, de alcançar as pessoas que não são crentes, né? Então seja um evangelista. É o dom do evangelismo, da pregação, que eles chamam também da profecia, né? De você estar pregando a palavra de Deus. Independente de qual seja o seu dom, você, ao usá-lo, você vai estar mostrando como que você vai servir ao Senhor e especialmente como a sua vida vai estar servindo ao Senhor. Qualquer que seja o seu dom, isso vai determinar como que você vai usar a sua vida para servir ao Senhor. Você sabe, você já parou, né? Eu fiz essa pergunta também no meu passado. Você já conhece as suas habilidades? E aqui eu direciono para essa questão. Você já conhece quais são os dons ou o dom espiritual que Deus deu para você? Ao conhecer este dom, ao entender este dom, ao usar este dom, você vai estar servindo ao Senhor de uma forma muito especial, porque é da forma que Ele quer que você o sirva. É importante nós conhecermos os nossos dons espirituais, porque todos os crentes são chamados para servir na causa de Cristo, mas o seu dom, ele vai mostrar como é que você vai servir ao Senhor de maneira correta, de maneira coerente e de forma que você esteja cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando a gente olha para o texto, né, a gente vê lá, você percebeu que nesse texto a palavra diferente, ela aparece pelo menos 3 vezes? Há diferentes tipos de dons espirituais, há diferentes maneiras de servir, há diferentes habilidades. Então, a palavra diferente, ela aparece pelo menos 3 vezes neste texto. Isto é claro em nos mostrar, em nos ensinar que há diferentes tipos de dons, diferentes maneiras de servir, diferentes habilidades que cada um tem. E é interessante isso, porque já pensou se todos tivéssemos apenas um único dom, né? Fosse, em vez de ser essa multiforme diferença de dons, nós tivéssemos apenas o uniforme, um único dom, todo mundo que se torna crente tem apenas aquele dom. Como é que seria isso? A ideia de se ter diferentes dons vai mostrar que em determinados momentos da nossa vida, né, o dom que eu tenho vai complementar um tipo de serviço na causa do Senhor com aquele dom que você tem. E o seu dom também vai complementar na causa do Senhor. E o que vai acontecer? O meu dom vai complementar o seu e o seu vai complementar o meu. Significa que todos nós, como disse, temos pelo menos um dom. E não existe nenhuma pessoa na face da terra que tenha tido todos os dons. Se eu posso dizer que existiu apenas um, que foi Jesus. Jesus tinha todos os dons. Mas o interessante no ensino que ficou para nós é que não existe nenhum ser humano que tenha todos os dons, porque se existisse um ser humano que possuísse todos os dons espirituais, ele não ia precisar de ninguém. E nós aprendemos que nós vivemos em corpo, né? O corpo de Cristo que é a igreja, então nós precisamos um do outro. Então esses diferentes dons, eles vão nos ajudar a entender o seguinte, a mostrar o plano de Deus para a nossa vida, de maneira individual e também de maneira coletiva. Porque quando as pessoas que também são crentes, elas recebem dons espirituais, Deus dá os dons espirituais a elas, é para que nós possamos unir as nossas forças através também destes dons espirituais. Né? A gente tem que ter esse entendimento bem claro, porque é o seguinte, o meu dom vai mostrar, né, como é que Deus quer que eu o sirva. Por exemplo, muitas vezes você talvez já tenha até se sentido culpado quando você
leu determinadas biografias cristãs, aí você vê a biografia de um determinado cristão que ele gastava, né, 10 horas por dia em oração. E você muitas vezes não consegue gastar 10 minutos em oração, em intercessão. E aí você se sente culpado, e muitas vezes é isso que o diabo quer, que a gente se sinta culpado e a gente largue de mão as coisas e não venha mais cumprir a vontade de Deus. Mas você tem que entender o seguinte, muitas vezes aquele irmão que gasta 10 horas por dia em oração, de repente ele tem o dom da intercessão. Então ele está usando o dom que Deus deu a ele. Se você não tem um dom da intercessão, você tem um dom para fazer uma outra coisa, use o seu dom para fazer uma outra coisa, para glorificar a Deus, para edificar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Não se culpe porque você não tem um dom A, não tem um dom B, daqueles irmãos que gastam horas orando, daqueles que gastam dias fazendo jejum e talvez você não consegue fazer jejum em um dia. Não se culpe, né? Porque isso são coisas que Deus pode estar dando de maneira especial para algumas pessoas, mas não significa que aquela pessoa é melhor do que você. Olha só, todos os dons são importantes. Todos os dons são importantes. Não existe uma classificação de que é melhor e do que é pior. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso logo mais à frente, porque eu vou falar da ideia de que a igreja de Corinto tinha um pensamento que existiam determinados dons que eram mais importantes do que os outros. E por conta disso, eles queriam aqueles dons para poder menosprezar aquelas outras pessoas. E não é isso que Deus quer. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é dessa forma que nós vamos crescer, nós vamos desenvolver o reino de Deus, como um reino onde as pessoas se acham melhores do que os outros. O próprio Cristo nos ensinou que nós deveríamos ser o quê? Humildes. Humildes, como ele foi. Então a ideia de humildade é entendermos que existem pessoas que estão na mesma situação que a gente, existem pessoas que estão níveis acima da gente, e existem pessoas que estão níveis abaixo da gente. Mas nem por isso nós devemos desprezar as pessoas. Então, o primeiro fato que nós precisamos entender a respeito dos dons espirituais é que o meu dom, o dom espiritual que eu tenho, ou os dons espirituais que eu tenho, mostram o plano de Deus para a minha vida. O segundo é que meus dons, ou o meu dom espiritual, mostra o meu valor pessoal. Mostra o meu valor pessoal. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: portanto, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Cada um é uma parte desse corpo. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, o dom espiritual que você tem indica que você tem um valor muito grande para nós, para a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Você é necessário. Você é importante. Não existe pessoas menos importantes no reino de Deus. Todos nós estamos no mesmo nível de importância para Deus. Todos os dons espirituais são necessários, independente de qual dom que você tenha ou não tenha. O que você tem é importante. Você é tão importante para o corpo de Cristo como eu sou. Não é pelo fato de eu ser pastor, de eu ser um professor, né, que eu sou mais importante. Não. Você é tão importante para o corpo de Cristo como eu sou. Por isso, irmãos, que nós precisamos aprender, né? Por isso que, como fruto do Espírito, a humildade, ela faz parte desse podemos dizer assim, desse compêndio do fruto do Espírito, para nos ajudar a entender o seguinte, que precisamos reconhecer sempre que todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas que são regeneradas, salvas por Jesus, estão no corpo de Cristo na igreja, são importantes. E que todas as pessoas neste mundo que ainda não foram salvas, elas são amadas por Deus. Independentemente do pecado da vida que elas levam, elas são amadas por Deus. Deus as ama profundamente, elas que não reconhecem este amor. Mas em se tratando de cristãos, em se tratando de pessoas que convivem dentro de um contexto de igreja, como todos nós convivemos, nós temos que entender o seguinte, irmãos, nós somos importantes.
Infelizmente, a gente gosta muito, talvez, de valorizar, né, aquelas pessoas que estão lá na frente da igreja, aqueles que estão pregando, aqueles que estão fazendo, talvez, uma dança, uma coreografia, aqueles que estão fazendo um teatro, aqueles que estão cantando, aqueles que estão tocando. Nós sempre, infelizmente, veio um tempo em que as pessoas valorizavam muito isso. E, infelizmente, muitas pessoas se perderam nesse caminho. Pessoas que estavam à frente da igreja, elas não viam o valor daquilo que elas estavam fazendo, não era para glorificar a Deus, edificar o próximo, mas era para chamar a atenção para si mesma. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos na nossa história, né, na história de cristã, da vida destas pessoas que em determinados momentos estavam lá na frente, ministrando, falando, fazendo e acontecendo, e depois elas tiveram uma queda enorme na sua vida por um pecado, por algo que realmente destruiu esta visão, né, dessa pessoa que chamava a atenção para si mesma e não chamava a atenção ou não levava as pessoas a glorificarem a Deus e não edificava a vida das pessoas. Todos nós somos importantes, irmãos, todos nós somos importantes. Não é pelo fato que você não está lá na frente pregando que você não é importante. Você é importante. Deus lhe deu um dom. Deus lhe deu dons espirituais que você precisa usá-los, porque você é importante. Entenda o seguinte, que o dom espiritual que você tem é o poder que Deus dá a você para abençoar os outros. Para abençoar os outros. Então, o dom espiritual que eu tenho não é para o meu engrandecimento, mas é para abençoar os outros, é para glorificar a Deus e abençoar os outros. Por isso que Deus nos deu este presente, por isso que Deus nos deu estes dons espirituais. Deus planejou você para que você desse uma contribuição muito especial. Você não tem dons por acidente. Vou fazer assim, fulano vai ter um dom assim. Aconteceu. Não, você não tem dons por acidente. Deus planejou tudo na sua vida. Eu não sei quantos de vocês já jogaram, já brincaram de montar quebra-cabeça. Você pega um quebra-cabeça, por exemplo, vamos colocar aqui um quebra-cabeça pequeno de 150 peças, por exemplo, 200 peças. Independente do tamanho do quebra-cabeça, quanto maior o número de peças, mais difícil, mais complexo é para montar o quebra-cabeça. Mas eu quero que você entenda o seguinte, nessa ilustração do quebra-cabeça, um quebra-cabeça aí de 200 peças, todas aquelas pecinhas, elas são importantes e elas têm o seu encaixe próprio e elas têm o seu lugar próprio para poder compor toda aquela figura do quebra-cabeça. Se falta uma peça ali, vai ficar um buraco, vai ficar algo incompleto. Então eu quero que você entenda o seguinte, você é como se fosse essa peça do quebra-cabeça. Você é importante, você tem o seu lugar, você tem o seu encaixe. E o seu encaixe, o seu lugar vai fazer parte de um processo maior, que é o reino de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas você é importante. Então o seu dom espiritual, o dom espiritual que Deus tem dado a você, ele vai indicar o seu valor pessoal. Olha como que Deus leva em conta isso. Deus leva em conta o seu valor como pessoa, a sua importância no corpo de Cristo, irmãos. E eu fico triste quando a gente vê pessoas na igreja que umas ficam menosprezando outras, Situações em que os próprios líderes, pastores, menosprezam determinados irmãos que são mais humildes, mais simples, na sua forma de viver. Eu fico triste porque não é esse o ensino de Cristo, não é essa a visão de Jesus. A visão de Jesus é que todos nós temos valor. Você é importante para Deus. Você é importante para o corpo de Cristo, a igreja. Você é importante, é uma peça fundamental, uma peça que tem um encaixe certo e tem a composição certa para poder assim compor o grande quadro do reino de Deus. Então, lembre-se disso. Você é um cristão. Se você é um cristão, você é importante, você é necessário. O seu dom espiritual mostra o seu valor pessoal. A terceira
terceiro fato, né, a respeito da importância dos dons espirituais sobre a nossa vida, é que os meus dons espirituais, né, ou o meu dom espiritual, ele é a chave para a minha realização na vida. E muitas vezes a gente fica pensando, poxa, mas como é que pode ser isso, né? Um dom espiritual, que é um presente de Deus, ele se torna assim uma chave para a minha realização na vida. Como eu disse, Deus usa fatores que são importantes na nossa composição, na nossa formação, né? A gente usou a palavra molde como isso. Sua personalidade, suas experiências, né, as origens, sua lista de habilidades, seus dons espirituais e também as suas emoções, né, o que motiva o seu coração, são os fatores que Deus usa na sua composição. E quando você, então, entende o que são esses dons espirituais, você passa a perceber o seguinte, que ao compreender e ao viver e ao experimentar todos os dias da sua vida, né, usando de maneira adequada os seus dons espirituais, você se torna um ser humano que vai entender que a sua vida está completa em termos de realização pessoal. Todo ser humano, né, eu entendo assim, todos os seres humanos, todas as pessoas, elas têm um desejo de fazer a diferença. Todo ser humano, ele quer fazer uma diferença, ele quer deixar uma marca, ele quer deixar um legado na sociedade, ou seja, ele quer sentir que a sua vida foi importante e causou impacto na sociedade. Essa semana eu estava vendo um filme, um filme de ficção, né, desses da Marvel, e aí teve um momento do filme em que perguntaram para um rapaz assim, mas por que você faz isso? Ele disse assim, porque eu quero que a minha vida faça diferença. Essa frase, ela vem expressar assim a vontade, o desejo de muitas pessoas de causar impacto, de deixarem uma marca na sociedade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, você que está nos assistindo, quando você usa o dom espiritual que Deus tem te dado, você não é só produtivo, né? Mas você também faz algo que vai trazer alegria, satisfação ao seu coração. Eu posso dizer que é até divertido. Quando você passa a usar o seu dom espiritual, né, além de você mostrar a sua produtividade, a sua eficiência, a sua eficácia naquilo que você está fazendo, traz aquela ideia, aquele senso de realização, de missão cumprida, e aquilo se torna uma alegria no seu coração, na sua vida. Olha só, o texto de João, capítulo 15, versículo 8 e versículo 11, né, palavras de Jesus Cristo, e eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem hoje, diz assim: a glória do meu Pai é conhecida por meio dos frutos que vocês produzem, e assim vocês se tornam meus seguidores. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, a verdadeira alegria não vem quando você ganha muito dinheiro, quando você consegue vários títulos, quando você tem muitos prazeres, né? A verdadeira alegria não vem das coisas. Traz sim, quando você adquire as coisas, você tem um momento de alegria, de felicidade, mas a verdadeira alegria não vem disso, ela não é fundamentada nisso, porque você pode não ter as coisas e ainda assim ter alegria. A verdadeira alegria vem, preste bem atenção nisso, a verdadeira alegria vem em saber que a minha vida é produtiva, que a minha vida conta, que ela é importante, que eu não estou aqui somente para ocupar espaço. A verdadeira alegria vem do ser produtivo, do entender que Deus me fez de uma maneira muito especial e eu uso o meu dom espiritual para uma realização pessoal. Podemos dizer assim que a verdadeira alegria passa exatamente por isso aí. Na língua grega, a palavra dom, presente, e a palavra alegria, né, elas têm uma certa ligação, né? Existe uma palavra que elas vêm quase da mesma origem de uma palavra grega. Você encontra a alegria verdadeira sendo o que Deus planejou que você fosse, tomando os dons, as habilidades que Ele lhe deu, descobrindo-as e começando a usá-las. Você experimenta um senso de realização, um senso de conquista. Tá vendo?
porquê da importância de nós estarmos conhecendo e usando os nossos dons espirituais, porque eu vou descobrir a verdadeira alegria. A alegria, o prazer de viver, entender que a minha vida conta, que a minha vida faz a diferença, que eu vou poder causar impacto na vida de outras pessoas, um impacto positivo na vida de outras pessoas. Por isso que eu gosto sempre de dizer que o dom espiritual, ele é para glorificar a Deus e edificar as pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero terminar lendo para você uma coisa que eu escrevi aqui, né? Que eu entendo que é muito importante para nós podermos estar sendo usados pelo Senhor. Nós somos importantes para o Senhor. Deus nos fez usando fatores que são fundamentais na nossa constituição. E dons espirituais fazem parte desses fatores que Deus usa em cada um de nós. Por isso, a emoção de ser usado por Deus é o maior sentimento e emoção que você pode experimentar em toda a sua vida. Alguns de vocês, talvez alguns de vocês, não podem compreender isso. Talvez eu possa até dizer que alguns de vocês ainda nunca experimentaram o que significa ser usado por Deus. E muitas vezes nunca experimentaram o que significa ser usado por Deus e usando os dons que Deus te deu. Mas a partir do momento que você passa a usar os dons que Deus te deu, ou o dom que Deus te deu, você passa a ter uma emoção, um sentimento muito maior, né, de entender que a sua vida tem significado, que você é um servo fiel e que você está sendo usado pelo Senhor para glorificar ao Senhor e para abençoar as pessoas. Dons espirituais. Há diferentes dons. Deus nos dá os dons conforme a sua vontade, a sua intenção, para que nós venhamos cumprir o quê? O plano de Deus aqui na Terra, para que eu possa cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Deus nos dá o nosso dom para mostrar o nosso valor pessoal, que nós somos necessários, que nós somos importantes. E Deus nos dá os dons espirituais para que nós possamos, assim, termos o entendimento de que a nossa vida tem uma realização ao sermos usados pelo Senhor e ao usarmos os nossos dons para glorificar ao Senhor e abençoarmos as pessoas. Então, assim, podemos dizer, recapitulando coisas importantes que nós vimos hoje, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos 3 presentes. A vida eterna, a pessoa do Espírito Santo habitando em nós e o dom espiritual. O dom espiritual é uma habilidade especial que Deus nos dá conforme a sua vontade, ou pode ser várias habilidades que Ele nos dá conforme a sua vontade, para que nós possamos, assim, de certa forma, entendermos qual é o plano de Deus e sermos usados aqui na Terra de maneira correta, para que possamos ter esta realização pessoal, né? E entendermos que nós somos importantes, Por isso que você é importante para Deus. Com a sua personalidade, com as suas experiências, com as suas habilidades e com os seus dons espirituais, você é importante para Deus. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra nos ajuda a entender que nós somos importantes para o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou de maneira espetacular, usando fatores que fazem parte dessa nossa composição de vida, e esses fatores são importantes. A nossa personalidade, as nossas experiências, as nossas habilidades e os dons espirituais que são dados pelo Senhor. Muito obrigado. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos usar os nossos dons para glorificar o Senhor e edificar as outras pessoas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito que habita em nós, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos entrando em contato, eu e o Jonemar, estamos aqui em Domingos Martins, né? Estamos entrando em contato com vocês
para podermos fazer uma mudança com respeito às nossas celebrações nesse fim de semana. O culto da parte de ensino vai ser colocado no canal da igreja e vocês vão poder ter acesso na parte da manhã. Mas por conta dessas previsões de chuva, desses ciclones que provavelmente vão atingir a nossa cidade, né, no domingo, nós estamos preocupados com o deslocamento das pessoas até a igreja e também que algumas pessoas precisarão sair de suas casas, pessoas que moram em área de risco, para poderem estar em outro lugar em segurança. Então, nós não faremos o nosso culto presencial neste domingo. Então, o culto das 18 horas não vai ser presencial. Como é que ele vai funcionar? Nós vamos fazer o culto como fazíamos antes de nós termos nossos encontros presenciais. Nós vamos pegar as músicas e vamos estar fazendo toda a preparação e eu vou estar transmitindo a palavra de Deus para vocês daqui de onde eu estou, né, no horário do culto. Então, às 18 horas, nós vamos ter um culto que vai ser transmitido ou que já vai estar lá no nosso canal da igreja e que você vai poder, então, assistir. Por questões de segurança, tá, meus queridos irmãos? Por questões de segurança. Porque a nossa região, pelo que nós estamos percebendo, vai ser atingida por uma grande quantidade de chuva e também de ventos. Então, nós estamos assim preocupados com a vida de vocês, com a segurança de vocês e com a questão de que vocês têm que dar conta também da casa de vocês. Então, por questões de segurança, o nosso culto das 18 horas não será presencial. Nós vamos colocá-lo na internet e você vai poder assistir também ali pela internet. Ok? Jonemar, quer falar alguma coisa? Quero. Irmãos, nós vamos fazer um pedido a vocês, que vocês se mantenham em oração por você, pela sua casa, pelo seu familiar, pelo seu vizinho e, além de oração, em observação. Algumas pessoas ao nosso redor podem precisar de ajuda, às vezes um vizinho, um parente. Então, nós não sabemos qual vai ser a gravidade ou a intensidade dessas chuvas. Podem acontecer como já aconteceu antes, de regiões, por exemplo, da nossa grande Vila Velha e Cariacica, ficarem com pessoas ilhadas e precisando de coisas que tenha perda nas suas casas. Então, a gente vai não apenas se preocupar em não estar na igreja para causar deslocamentos desnecessários, mas nós temos que fazer o que a Bíblia nos instrui: orar e vigiar. Vamos ficar a postos para sermos fonte de ajuda e de socorro, caso as pessoas comecem a ter muitas necessidades, ok? Então, fiquem em oração, vamos participar juntos do culto. Eles vão acontecer, como o Marcelo falou, de forma virtual, mas além disso, vamos vigiar e nos preparar para ser fonte de socorro, de ajuda e de suporte espiritual, emocional, para as pessoas que, porventura, precisem disso, em função desse final de semana. Deus abençoe vocês, estamos já em oração. Deus guarde a vida de vocês, guarde a vida de todos os seus familiares, de todos os nossos conhecidos, né, que moram nessas regiões onde a chuva vai estar atingindo. Até a próxima. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia.
o Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.